Boa tarde, pessoal. Início da nossa 32ª live. Queria saber quem já tá por aí. Meu nome é Malu. Maria Luísa. Para quem ainda não me conhece, eu tô com vocês, a maioria dos alunos, eu tô com vocês nos grupos. Inclusive enviando aqui agora para o máximo de pessoas possível, né, para todos os grupos, o link da nossa live. Já tem alguém por aí, será? Opa, já temos aqui algumas pessoas. Boa tarde, Maria Belém. Hoje nós temos a nossa 32ª live, que vai tratar sobre mídia, comunicação, questões virais, o quão prejudicial para a gente também é a falta de informação, além só da pandemia, né? Como é que a falta de informação também faz mal para a gente, como é que isso pode trazer problemas reais para nossa saúde mental, para o nosso dia a dia, né? Já tá todo mundo por aí. As pessoas ainda estão entrando. A gente tá aqui com 15 minutos de antecedência também, né? Esperando dar ali as 3 horas, que é o horário combinado. Boa tarde, Eloy. Boa tarde, Maria Amélia. Qual é a unidade de vocês, gente? Eu sempre fico com essa dúvida, assim, se vocês. Digam aqui para mim também se vocês têm gostado da nossa live, das nossas lives, dos conteúdos que a gente estava trazendo. A gente escutou vocês em relação a essa questão de não ficar falando sempre sobre o vírus e formas de se resguardar. Então a gente começou a trazer, né, coisas, conteúdos diferentes. Ah, legal, Maria Amélia da Asa Norte, a Maria Belém é do Guará. Que bom, gente. Vocês duas, né, são das nossas turmas novas, né? E a gente fica muito feliz que vocês estejam acessando as nossas lives, estejam aqui já iniciando o trabalho junto com a gente. A gente sabe que é muito ruim a gente não ter conseguido iniciar esse processo presencialmente, mas é sempre muito gostoso que vocês, né, estejam presentes aqui. A Eloy é de Ceilândia, então a Eloy já conhece a gente um pouco mais, né, Eloy? Enquanto eu falo com vocês aqui, gente, estou enviando os links dos nossos grupos. Pessoal, 3 horas, né? O professor vai entrar para dar essa aula para vocês, falando, né, com a temática de o vírus e o viral. A pandemia de desinformação também prejudica a saúde. Ele é jornalista, ele é lá do Rio Grande do Norte. A gente tá assim, muito feliz de conseguir trazer ele para vocês. Mas antes eu queria conversar com vocês uma coisinha assim que a gente tem falado bastante e talvez não sei se todo mundo já tá conseguindo entender.
Vocês estão vendo que aqui na tela eu estou mostrando para vocês o YouTube da Unicer. Eu queria dar uma passadinha com vocês sobre isso, porque todas as nossas aulas, elas estão presentes, né, na nossa... Elas ficam guardadas no YouTube. Além da nossa página no Facebook, elas também ficam no YouTube. No YouTube, a gente dá uma pequena cortadinha no comecinho, assim, quando a gente ainda tá testando áudio, imagem, som. E a gente também corta, né, coisas que podem ter ficado pequenos erros, ou quando dá erro de microfone, quando o professor se perde, essas coisas, a gente corta, a live fica um pouquinho só mais enxuta, não chega a ficar muito mais, mas fica só um pouquinho mais enxuta. E eu vou passar aqui com vocês, para que não sei se todos vocês já tiveram acesso, já experimentaram, mas essa aqui, né, é a nossa tela. Se você vai no YouTube, você pode digitar Unicer, que aparece esse símbolozinho aqui, né, o portal da Unicer. O nome da nossa página no YouTube é Portal da Unicer. E além disso, né, aqui você também encontra todas as lives em download, né? Lives para vocês assistirem. Então, a gente está aqui, por enquanto, com todas as lives da 1 a 23. Mas toda semana a gente atualiza com mais 7 lives. Então, a gente tem também separadamente o vídeo dos alunos que enviaram para a professora Selma, a contribuição deles em relação à aula dela, né, que ela pediu. Então, esses vídeos também ficam disponíveis aqui. Por exemplo, aqui é a aula da professora Selma, né, o aluno no número 7, a gente colocou numerado, mas como vocês podem ver, são os colegas de vocês, são as pessoas que contribuíram para a live da professora Selma. Além disso, a gente também tem as outras lives. Aqui você pode ver a live do papel da arte e da ciência no cotidiano, a participação social na prevenção de pandemias, experiências de solidariedade em meio à pandemia, arte-terapia, microacessibilidade. Eu falo isso para vocês para que, mesmo que vocês percam alguma live ao vivo, não consigam acessar, deu problema na internet, ou no dia específico não pôde estar ao vivo, né? Eu recomendo muito que vocês venham no YouTube, porque aqui a gente está com conteúdo um pouquinho melhor um pouquinho mais tratado, a qualidade do vídeo está muito melhor do que a gente tem isso no Facebook. Claro que quem optar por acessar a live pelo Facebook também é um acesso bem fácil, né? É só vocês irem até o Facebook, colocarem na parte de vídeos e lá vocês encontram também todas as lives. Eu falo disso com vocês porque eu acho muito importante. Tem muitos de vocês que me perguntam: não pude estar presente hoje, como é que a professora Selma vai voltar, o professor sei lá o que vai voltar. E, assim, provavelmente todos os professores vão acabar fazendo algum outro tipo de live. Mas se a gente tiver convidados, como o exemplo de hoje, né, que é o professor, que ele é o professor Cassiano, ele é convidado nosso, ele é jornalista lá no Rio Grande do Norte, então ele provavelmente não vai fazer outras lives, apenas se, né, a gente está sempre aberto, mas ele é um convidado nosso, e essa live provavelmente não vai ser repassada, então vocês conseguem acessar ela pelo YouTube. Tudo bem? O nome, repetindo, né, para quem está chegando agora, o nome da nossa página no YouTube é Portal Unicer. Como vocês podem ver aqui, ó, eu pesquisei só Unicer e ele já aparece como um dos pesquisados. Ó, ele aparece inicialmente esse aqui, né, que não é a nossa Unicer, não se confunda, esse Unicer MA não é a Unicer da UNB, mas se você desce um pouquinho, aparece o nosso
vídeo, o nosso canal. E clicando nele, a gente já consegue encontrar aqui. Aqui são os principais vídeos, né, com mais acessos, os últimos envios, mas vocês também conseguem, clicando nessa parte de vídeos, acessar todas as lives que a gente já subiu para o YouTube. Então, não se vejam bem, a gente tem os desafios dos alunos, temos todas as lives. Olha aqui a minha live, a live do professor Alexandre, a live do Edson e da Meg, a nossa live sobre alimentação e imunidade, expressão corporal, liberdade e direito à vida com o professor Renato. O professor Renato vai voltar a dar aula com a gente, que é muito bom. A gente também tem a aula aqui do professor Léo. A aula do professor Léo é muito interessante de vocês revisitarem, porque ela é uma aula de corpo em movimento, então ela passa diversos exercícios que vocês podem estar praticando em casa. E isso é, né, independente de quantas vezes vocês assistirem, dá para fazer e refazer essa aula sem prejudicar, né, sem ter defasagem, né, do conteúdo. Olha só, eu já estou vendo aqui que o professor Cassiano chegou aqui com a gente. Vou adicioná-lo aqui. Boa tarde, professor Cassiano. Boa tarde, estão todos me ouvindo? Defasagem, né? Me ouvem Todos bem? conseguem escutar o professor Cassiano. Estou vendo aqui que a Dirce de Samambaia, a Francisca da Asa Norte, a Maria Régia de Samambaia, Maria Berenice, Maria Amélia da Asa Norte. Já está todo mundo chegando por aqui. A gente só vai dar início, né, de fato, às 3 horas, mas que bom que está todo mundo por aqui. De toda forma, pessoal, eu espero que vocês então tenham entendido essa questão do YouTube. Quem puder acessar por lá, está mais que convidado a se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, comentem, deixem sugestões por lá também. A gente vai estar monitorando toda essa questão do que está sendo feito pelo YouTube também. A gente quer que esse seja mais um canal de conversa entre nós, o YouTube. Professor, se você quiser já começar se apresentando, né? A gente vai dar uma esperada até umas 3h10, até começar a aula de fato, mas fica aí à disposição, se quiser já também ir adicionando seus slides, pode ficar à vontade. Tranquilo. Dá boa tarde a todos, agradecer o convite, a professora Margot, a Maria Luísa também pelo apoio, Thaís. É uma satisfação enorme participar desse projeto magnífico, que é a Unicer, a universidade que todos nós pretendemos estar um dia, né? E eu sou jornalista aqui no Rio Grande do Norte. Eu vi, inclusive, que a última live foi com um professor do Rio Grande do Sul, um farmacêutico que eu conheço bem, inclusive. E a gente vai falar um pouco sobre fake news. Vou contar minha experiência aqui na empresa brasileira de serviços hospitalares, com a qual eu tenho um vínculo de jornalista. Atuo no Hospital Universitário Onofre Lopes, que está na retaguarda do combate ao coronavírus, e é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso aí, pessoal. Se vocês tiverem já, né, algum tipo de dúvida, alguma coisa para perguntar para o professor Cassiano, enquanto a gente aguarda o pessoal chegar, né? Eu tô vendo aqui que a Cazuê de Taguatinga tá aqui, que a Marina Brito também já chegou, a Zezita Mendrado já tá aqui deixando boa tarde dela, nossa aluna lá de Samambaia Norte. A Gilca, do Guará. Opa, passou aqui. Boa tarde. Aqui, ó. A Aurora Moreno, da Asa Sul, também já deixou aqui o boa tarde dela. Deixa eu ver.
Pronto, pessoal, digam se está tudo certo em relação a áudio, em relação à imagem, se vocês conseguem ver os slides do professor direitinho, ele já adicionou aí a tela. Também me digam por aqui se tem algum grupo que ficou sem divulgação, que eu ainda não enviei o link. Em breve, né? Daqui um minutinho a gente já está com o nosso horário. Só reforçando aqui, porque eu já vi que tem mais gente online. Todos vocês, as nossas aulas ficam gravadas aqui no Facebook. É só entrar na parte de vídeos e vocês conseguem acessar todas as lives que a gente já fez para trás, todas as 31 lives que a gente já fez até agora. Além disso, vocês conseguem acessar tudo isso por meio do YouTube da Unicer, em que vocês pesquisam Portal Unicer e já encontram o nosso canal lá. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Isabel Alves, Lenir Borges, Nair Rodrigues. É muito gostoso, gente, ver que vocês... Tem né, alguns de vocês que estão presentes em todas as nossas lives, desde a primeira, que que vocês ainda não estão abandonando isso por aí, que vocês ainda estão gostando do conteúdo que a gente está trazendo. É muito gratificante saber que vocês estão acompanhando, né? Porque são 32 lives, contando com a de hoje. Os conteúdos estão vindo a gente está procurando cada vez mais diversificar o que a gente está trazendo para vocês, sempre né, com essa abordagem de manter atividades, de as pessoas não ficarem ansiosas dentro de casa. Olha só, Maria José, de Taguatinga, tá mandando um oi. Maria de Lourdes, também mandando o oi dela. Pessoal de Taguatinga bem presente aqui. Uhum. Pessoal, no mais, então, eu vou deixar vocês com o professor. Eu espero que vocês aproveitem muito essa aula. É um tema que eu particularmente acho incrível para a gente estar abordando agora nesse momento de pandemia, em que a gente está sendo, né, intensamente abordado por notícias e coisas que a gente nunca sabe se é real, se não é, se a informação atualiza todos os dias. Então é muito importante a gente saber manter a nossa saúde também diante de tanta notícia. Então, não ficar desesperado quando a gente olha tanta notícia chegando de repente. Então, vou deixar vocês com o professor. Espero que vocês aproveitem muito a live de hoje. Eu provavelmente volto ao fim para a gente trazer as dúvidas. Então, deixem suas dúvidas aqui nos comentários. Eu vou estar olhando desde o início da live e selecionando as dúvidas que mais abrangerem todos vocês. Tudo bem? Até mais, professor. Fica com você. Boa aula. Obrigado, Maria Luísa. Vamos lá. Eu vi, inclusive, que vocês recentemente, na live 22, tiveram uma pincelada sobre esse tema. Foi introduzido, se eu não me engano, na live sobre inovação e criatividade. Mas agora aqui a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais e eu vou puxar dados bem recentes e algumas vertentes técnicas para que vocês se familiarizem com esse universo da pandemia de desinformação que também está impactando a saúde, como disse Maria Luísa, afetando a saúde de todos nós. Essa pandemia de desinformação ela já tem um nome. A Organização Mundial de Saúde batizou em março de infodemia, que é quando o excesso de informações se torna uma doença. Eu fiz, inclusive, um print da ficha de fato da própria Organização Mundial de Saúde, que ele fala sobre o problema dessa profusão de informações.
que até então não estou falando em fake news, e nem em notícias falsas, em nenhum tipo de conteúdo falso. Eu estou falando propriamente do excesso de informação, ainda que pertinente e ainda que positivo. São as evidências de intervenções eficazes, o que funciona nas respostas, fontes confiáveis. Vocês podem ver nesse cenário que tem a questão do manejo clínico, cursos online, comunicados gerais de governos, as notícias locais e internacionais, dados sobre casos confirmados. Isso tudo vai sobrecarregando a gente. Porque a infodemia pode agravar a pandemia. Isso aqui também é do print da ficha fato da Organização Mundial de Saúde. Ela dificulta que fontes idôneas e orientações confiáveis sejam encontradas. As pessoas podem se sentir ansiosas, deprimidas, sobrecarregadas, emocionalmente exaustas, incapazes de atender a demandas importantes. Ela pode afetar os processos de tomada de decisão. E a gente vê do cidadão comum as autoridades terem esse processo de tomada de decisão afetado pelo excesso de informações. Alguns agentes públicos, inclusive, deixaram essa indecisão, que já é acentuada por conta do cenário inesperado, muito evidente devido ao excesso de pressão e de informação. E não há controle da qualidade daquilo que é publicado. Esse é outro problema dessa profusão que nós temos de conteúdo. Como as pessoas podem ajudar a combater a infodemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde? Confiando na própria organização, que é uma fonte de credibilidade, identificando evidências, evitando fake news, apoiando a ciência aberta, verificando se as informações realmente fazem sentido, mesmo que seja de uma fonte segura e já tenha sido compartilhada, e nós veremos no decorrer dessa aula que, ainda que reúnam vários elementos de veracidade, a informação ainda assim deve ser enxergada do ponto de vista crítico e com cautela, denunciando rumores prejudiciais, protegendo a privacidade, abrindo os dados, a abertura de dados, inclusive, planos de dados abertos são indicação do Ministério Público e de órgãos de controle. Se você não tem como confirmar a fonte da informação, a sua utilidade, ou se já compartilhada antes, é melhor não compartilhar. Confirme se a informação já foi compartilhada antes por outras pessoas, participe de conversas sociais com responsabilidade, continue a colaborar, compartilhe informações com responsabilidade, confirme a fonte, sobretudo em conversas no WhatsApp. Se a informação não for confirmada, é melhor não compartilhar e continue aprendendo. O aprendizado contínuo é sempre benéfico. Um dos problemas dessa profusão de informação se chama disfunção narcotizante. Ela foi definida por dois sociólogos, Lazarsfeld e Merton, de que o acúmulo de informação passa a narcotizar, deixar a gente enebriado mesmo, anestesiado, em vez de estimular. A gente sente isso com maior percepção, com a profusão de informações do número de casos confirmados, do número de mortes. As notícias policiais foram muito estudadas na definição dessa teoria da disfunção narcotizante, porque o convívio com a violência vai aumentando o nosso nível de tolerância até que a gente banaliza a informação e fica realmente com o emocional afetado em razão disso. A Rede Internacional de Jornalistas, ela traz uma série de recomendações relacionadas a isso. Evitar a overdose de informação, por exemplo. Escolher até 3 veículos para consumir notícias seria o mais indicado. Vejam que escolhendo 3 veículos, a gente pode contemplar ao longo do dia 3 diferentes mídias. Por exemplo, assistir um telejornal pela manhã, acompanhar um programa de rádio ao meio-dia e, ao longo do dia, acompanhar um portal de notícias à nossa preferência. Preferencialmente, devemos definir esses veículos pela credibilidade deles. Variar o consumo de conteúdo também, incluindo filmes, livros, sites, redes sociais. Não ficar toda hora atrelado a uma mesma mídia o dia inteiro. Evitar o consumo da mesma notícia repetidamente, exceto para apuração. Por exemplo, não intercalar telejornais. Os telejornais da noite, eles tendem, por uma questão de concorrência, a não coincidir. Então, não seria saudável a gente intercalar o do SBT, o Jornal Nacional, ou então o Jornal Nacional, ou o Jornal da Record com um de TV fechada, ou ler a mesma notícia
em diversos portais, abrir o G1, o UOL, o Estadão, a Folha, e sair vendo a mesma repercussão um atrás do outro, a não ser que seja para apurar a veracidade ou até a forma de abordagem. O consumo saudável de conteúdo também recomenda preferir programas com vários pontos de vista. No entanto, se você prefere um conteúdo específico, verifique se a linha editorial atende o seu perfil. Não é saudável para a gente, digamos, se eu tenho uma orientação de direita, seguir veículos que são declaradamente de esquerda. Ou se tem uma orientação de esquerda, fazer o contrário. Por isso vem outra recomendação, não policiar comunicadores para vê-los mudar de opinião. Busque quem atenda às suas expectativas. Isso, inclusive, quando a gente adota esse tipo de prática, incorre no sério risco de se tornar um hate, que é um termo para redes sociais daquele seguidor que só segue para odiar, ou para ficar patrulhando ideologicamente o comunicador. Isso não é saudável porque ele provavelmente segue uma linha editorial e ele já tem um estudo de público que vai atender aquelas opiniões dele. Então, o mais saudável é justamente a gente procurar aquele comunicador que se alinha ao nosso perfil. Respeitar os fatos é uma dica indispensável para o consumo de conteúdo saudável. Evitar personificações, pois somos todos falíveis. A personificação, nesse caso, é a gente criar na figura de autoridade, admitir que tudo que aquela pessoa fala é verdade e que outras personalidades falam seja mentira. Também não é saudável porque cria uma enorme frustração quando aquela autoridade que a gente reputou como verdadeira comete um deslize ou um erro. E muitas vezes ela pede desculpa por esse erro, mas a gente não aceita porque criou uma imagem muito rígida daquele comunicador ou daquela personalidade. Também não pessoaliza a interpretação das mensagens. Isso é muito corriqueiro em grupos de WhatsApp. Alguém fazer uma postagem genérica, mas que vai contra a nossa opinião, e a gente, porventura, interpretar como se fosse uma indireta. Não só não é saudável, como não é inteligente do ponto de vista emocional. Então, depois dessa sobrecarga além dessa sobrecarga de informação, nós temos que conviver com as fakes. Que existem as fakes, existem as fake news. Nem toda fake é uma fake news. A notícia, quando você embala no formato de notícia a mentira, que é realmente o que tem repercutido mais de 2016 para cá, desde as eleições americanas, esse termo fake news ficou em bastante evidência, embora ele exista na humanidade desde sempre. Desde que o mundo é mundo, existe o fake. Trouxe até um exemplo nesse slide das tropas fake dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Havia uma dúvida, eles deram a entender de que o desembarque não seriam nas praias da Normandia, mas sim em Paz de Calais, e no Estreito de Dover, na cidade de Dover, colocaram essas tropas cheias de tanques infláveis. Ela tinha, inclusive, uma logomarca própria, um emblema próprio, paraquedistas eram lançados, então foi toda uma encenação para enganar as tropas alemãs. A gente tem que entender, isso é pouco explorado, que uma fake é um ataque cibernético. Ele é um cyberataque. Então, na hora que nós estamos reproduzindo e compartilhando, nós estamos participando de um cyberataque. Se todos nós exercitássemos essa consciência de que, será que eu quero participar de um cyberataque, nós evitaremos passar para frente muita coisa de caráter duvidoso. Eu vou trazer aqui uma cadeia um pouco mais profissional desse universo de mentiras. Como ele é trabalhado do ponto de vista mais complexo hoje em dia. A cadeia das fakes, ela tem um motivador. Esse motivador passa uma demanda para um criador. O criador, ele depende de um hospedeiro até que se chegue no disseminador. A mecânica das fakes, a partir do motivador, é o criador receber a demanda, ele adquire equipamentos, abre contas, define públicos, canais e conteúdos, e desenvolve um ambiente CMS, que é um ambiente de tecnologia para gerenciamento desses conteúdos. Todos esses equipamentos adquiridos e essas contas abertas,
elas são feitas justamente com o propósito de enganar, não são utilizadas normalmente contas pessoais nem oficiais. O hospedeiro, embora muitos desconheçam esse papel, ele é decisivo nessa cadeia, porque ele publica o conteúdo mascarando o IP. Inclusive, nas últimas eleições aqui no Brasil mesmo, nós tivemos casos de pessoas que foram para o exterior utilizar roteadores em aeroporto, pegavam um avião, ia para o Uruguai, para a Argentina, para o Paraguai, só para fazer postagem. Esse grau de dedicação à hospedagem, ele se dá porque isso dificulta depois tirar do ar. Tudo que é hospedado ou postado fora do país, ele tem uma maior dificuldade de rastreio e também de retirada da internet. Até chegar no disseminador, aí começam a trabalhar os perfis falsos, os rumores, acontecer os impulsionamentos, até chegar ao público-alvo, que somos nós. Por isso que tem essa estrelinha. Esse é o grande objetivo dessa mecânica das fakes. É fazer com que o público comum passe a disseminar, porque gera credibilidade, é o que agrega valor de fato a fake news. E as fakes em geral. A base de sustentação das fakes é o anonimato. Então, é bastante importante entendermos que o anonimato não é um direito. E daqui a pouco eu vou trazer os pontos da Constituição que falam sobre isso. Ele é um restrito privilégio. Os direitos e garantias fundamentais, eles dizem que isso aí, eu tirei esses parágrafos do artigo 5º da Constituição, que ele fala de comunicação em geral, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, esse sigilo, ele é restrito, e ele é um privilégio quando necessário, quando indispensável para o agente policial proteger a sua fonte, proteger o denunciante, ou o jornalista proteger a fonte da informação. Ele não é para ser utilizado indiscriminadamente e nem como subterfúgio para você propagar mentiras. Um caso emblemático de sigilo da fonte é o caso Watergate. Inclusive, eu estampo aqui a foto dos 2 jornalistas e de jornais de quando o presidente americano Nixon renunciou ao mandato por estar fazendo espionagem. A fonte, o Mark Felt, que era o número 2 do FBI, ele passou 40 anos no anonimato. E os jornalistas sustentaram esse sigilo da fonte durante 4 décadas, até que ele próprio resolveu revelar. O sigilo da fonte, ele requer a comprovação dos fatos. Esse é o grande diferencial da fake news, que não tem compromisso com os fatos. Existe uma forma judicial de se combater as fakes, que é o prejudicado entrar com ação civil. Se a autoria é identificada, então é possível uma ação por danos morais e a remoção do conteúdo, e também uma ação penal ou eleitoral, se for o caso. Quando a autoria não é identificada, a ação é pela remoção do conteúdo ou penalização da plataforma ou da hospedagem. Quando não se identifica, a justiça determina normalmente a retirada de material e é uma corresponsabilização de quem está mantendo esse material em veiculação. A Rede Internacional de Jornalistas, ela traz mais algumas dicas sobre esse tipo de violência online. Não agir como um avestruz, ou seja, não adianta a gente fazer de conta que não nos atinge, porque amanhã ou depois a gente pode precisar se defender ou pode até se sentir prejudicado, mal orientado, mal informado ou induzido ao erro por conta de fakes. Considerar como desmentir é uma das orientações. Seguir as ferramentas recomendadas, substituir a narrativa, fazer desmentidos curtos e agradáveis. As ferramentas recomendadas que se falam são as das próprias plataformas e hospedagens. Tanto Facebook, Instagram, redes sociais em geral, eles têm mecanismos de denúncia, de que nós podemos seguir um passo a passo de combate dessas fakes. É recomendável substituir a narrativa. Quando a gente enxerga num grupo de WhatsApp, eu vou voltar a comentar isso mais na frente,
fazer comentários breves e curtos, desmentir de preferência de formas agradáveis para não gerar conflito. Evitar corrigir todas as fakes, pois isso pode aumentar a descrença. O que é que acontece? Se eu passo a ser o ombudsman de um grupo, ombudsman é um termo da comunicação utilizado para aquela pessoa que é o crítico de um jornal, por exemplo, ou de um ambiente. Então, se toda hora sou eu a estar corrigindo, eu acabo caindo em descrédito. E as pessoas acham que eu estou taxando tudo de fake. Isso aumenta a crença na fake e cria descrédito no corretor. Algumas postagens seguem, por exemplo, falseando o SARS-CoV como vírus chinês. Então, esse é um exemplo daquilo que a gente pode estar corrigindo. Quando alguém colocar como vírus chinês, a gente dizer, não, olha, não é o vírus chinês. Fazer um comentário breve, de preferência técnico, embasado em fonte e de maneira não agressiva. Não descarte todas as especulações diretamente. Pesquise para distinguir os rumores, que são ansiedades legítimas, de atores bem intencionados, daqueles deliberadamente de grupos mal intencionados. Aí entra também o seguinte, há elementos de verdade e falsidade em todos os rumores. E a terceira dica, reconheça as ansiedades das pessoas. Existem ansiedades legítimas, principalmente nesse momento de pandemia. Às vezes alguém está postando e repostando coisas com a intenção de encontrar caminhos, de saciar a ansiedade, e não necessariamente, deliberadamente, querendo propagar fakes. A fake news, ela desencadeia rumores, descrédito, mentiras, incitação, distorção, caos e confusão. São várias vertentes identificáveis para esse tipo de conteúdo. Eu trago alguns dados aqui de universidades internacionais e da agência Reuters também, que ajudam a compreender esse universo. 59% dos indivíduos que compartilham notícias na internet nem sequer clicam nelas antes de compartilhar. O share é também compartilhar. 14 horas é quanto costuma demorar para desmentir um rumor falso. 2 horas, por outro lado, é o tempo que leva para confirmar um boato como real. O boato, só lembrando, é uma notícia que ainda não foi verificada. É diferente da fake. É aquele, a informação ela surge como rumor, se transforma em boato e requer justamente apuração. Então, enquanto a gente leva 2 horas para apurar, se ele se torna falso, vai levar mais 14 horas para ser desmentido. 82% dos adolescentes não sabem distinguir uma notícia falsa de uma real. 51% das pessoas usam as redes sociais como fonte de informação. Então, isso é preocupante porque se as redes sociais estão proliferando fakes e 51% das pessoas estão se abastecendo delas para absorver conteúdo, nós acabamos numa sociedade de desinformação. 72% dos brasileiros adotam a mesma atitude, sendo que 12% ainda tem o Facebook como principal meio de achar notícias. Como identificar notícias falsas? Essas informações foram tiradas da Federação Internacional de Bibliotecas. A linguagem, ela busca induzir ou afirmar pontos de vistas, enquanto a notícia real, ela dá possibilidades de interpretação. Remete muito à hermenêutica, né? Hermenêutica é a filosofia que estuda a teoria da interpretação. A hermenêutica vem, inclusive, do deus Hermes, que é o deus da eloquência, da comunicação. Costuma-se contar muito a história de que, se você perguntar ao deus Hermes, por exemplo, qual o caminho correto, ele vai apontar para os dois lados. Pode ser tanto a esquerda quanto a direita, porque qualquer sentido ele vai ser correto, dependendo da interpretação. A notícia real, ela dá essa margem para que a gente tire nossas conclusões, busque outras fontes. A linguagem falsa, ela é muito mais no sentido de induzir ou de afirmar opiniões e pontos de vista. Elas costumam transmitir autossuficiência, ou seja, você lê uma fake e acha que o todo está colocado ali e já sai afirmando aquilo como verdade. É uma teoria que normalmente se encerra em si. Ela
ela preza muito mais pela habilidade narrativa, inclusive, do que pela relevância dos fatos, justamente para construir essa atmosfera de que, lendo aquele conteúdo, eu já sei de tudo. Considere a fonte. Sempre veja se a fonte tem credibilidade ou não. Busque os sites mais respeitados, os especialistas, as autoridades. Leia mais, não se atenha apenas à manchete. Muitas vezes o corpo do texto ele vem distorcendo. A manchete ela costuma ser com uma linguagem bastante apelativa. Veja se traz fontes de apoio, ou se tem aquela característica que eu citei há pouco, de que ela se encerra nela mesma e se fecha como se o todo fosse aquele conteúdo. Vejam que várias matérias no meio do próprio texto têm hiperlinks que remetem para outras páginas, quando tem credibilidade, ou no final de uma matéria traz toda uma trajetória de notícias anteriores, ou toda uma perspectiva de novos desdobramentos para que a gente se intere mais no assunto. Verifica o autor. Essa questão de verificar o autor não apenas o vínculo, a questão da credibilidade que foi citada lá no início, mas da desconfiança de alguma postagem e atrás das redes oficiais desse autor. Vejam, por exemplo, aqui, falsas citações atribuídas a grandes autores circulam costumeiramente na internet. É fake a página que simula site de Dr. Drauzio Varela para vender produto para dores nas articulações. Então, esse tipo de informação, quando a gente sente insegurança, é facilmente verificável se a gente acessa a rede oficial do próprio Drauzio, ou até tenta fazer um apanhado de acessos. Por exemplo, na desconfiança do site, entrar no Instagram, na desconfiança do Instagram, entrar no YouTube. Normalmente, essas autoridades têm mais de um canal. Verifique a data. Às vezes, uma postagem antiga e está sendo repercutida ali, ou para induzir as pessoas ao erro, ou para criar algum embaraço ou debate de um novo contexto. Se a notícia é antiga demais perdeu o sentido, evite compartilhar. Pergunte-se se é preconceito, se a leitura que nós estamos fazendo daquele conteúdo remete a algum preconceito que a gente carrega. Eu posso estar fazendo uma leitura preconceituosa, distorcida, culturalmente alheia à minha realidade. Consulte especialistas, sempre busque informação de pessoas do meio, verifique se é piada, se pergunte sempre se é uma sátira, uma crítica, e relacionada à piada, a gente vai ver o seguinte, eu trouxe também uma campanha feita pela Assessoria de Comunicação da Justiça Eleitoral, que começa, um dos posts é justamente, piada é opinião, não a compartilhe apenas porque achou engraçada. Então, quando você está passando uma piada para frente, e ela é legítima, a gente não deve ter o viés de querer censurar o humorista, o piadista, inclusive porque ele responde assim como todos nós, se cometer algum tipo de preconceito ou de crime de opinião, mas quando a gente passa para frente, analisemos se estamos compartilhando porque realmente é engraçada, ou se aquilo ali traz uma crítica embutida ou uma opinião carregada com ela. E se a gente quer compartilhar dessa opinião. Quebra a corrente de textos repetitivos. Também evite estar disseminando correntes em grupos. Desconfie de linguagem alarmante. Nem toda notícia é o que parece. Reflita sobre os interesses por trás da divulgação. Aí eu vou passar para vocês um vídeo agora, justamente atrelado a essa questão. Não sei se Maria Luísa está online, pode... Deixa eu falar.
Vocês conseguiram ouvir o áudio? Pessoal, o vídeo entrou com áudio ou foi sem áudio? Todo mundo ouviu? Sem áudio? Ixi. Vamos tentar ajeitar isso. Quer que eu tente passar um outro link do mesmo vídeo? Pode ser, professor. Não, eu acho que... vocês conseguem ouvir minha voz, né? Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o... Agora eu ouço o áudio. Mais, professor? Agora tem áudio? Tem áudio. Estou escutando o áudio, mas não estou vendo o vídeo. Vamos ver agora, então. Este homem pegou uma nação... Tá indo com áudio? Tá. Beleza, eu vou repassar, então, gente. Desculpa o erro. Sem problema. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia... Já travou o áudio. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia... E agora, como é que... Quer tentar o segundo link que eu mandei? Gente, mas será que não tá lá? Eu vou tentar o seguinte. Eu posso tentar aqui. Eu vou tentar uma última vez, que eu acho que a questão é que eu tenho que ficar no vídeo, na verdade. Se eu retiro aí... Tente colocar esse segundo link que eu enviei. Deixa eu ver. É o mesmo vídeo, professor? É o mesmo vídeo. Vamos lá. Quando você vem... Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu a hiperinflação a no máximo 25% ao ano.
Este homem adorava música e pintura, e quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação no jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Acredito que agora todos ouvimos. Então vamos seguir. Esse comercial ele é um clássico da propaganda brasileira e mundial. Está entre os 100 maiores comerciais de todos os tempos. Foi feito por Washington Oliveto em 1987 para a Folha de São Paulo, mas é extremamente atual porque ele fala justamente dessa questão de que ainda que se reúnam-se várias verdades, é possível contar um monte de mentiras dizendo apenas a verdade. Então, vamos seguir. Urgente, passe adiante, não entre na pilha de teorias da conspiração. Ao receber um print, uma mensagem só com o título, ou mesmo a notícia inteira, verifique outras fontes. Seguindo essa campanha também da Justiça Eleitoral, que eu resolvi trazê-la porque ela traz as dicas bem enxutas, desconfie de informação com textos mal escritos e mal formatados. Vocês vão ver que não só fake news, mas lá na frente, como a dinâmica de robôs, ela tem uma pobreza vocabular evidente. Gente nova compartilhando notícias com você, suspeite de desconhecidos. Então, tente manter uma rede de contatos e pessoas conhecidas, familiares. Trouxe também aqui alguns dados da FGV sobre contas automatizadas. Inclusive, eu vou voltar aqui um slide, porque essa questão de suspeitar de desconhecidos é justamente também por essa proliferação de robôs que nós ouvimos falar na imprensa atualmente. A média de atividades de contas automatizadas são de 864 publicações por dia, 36 publicações por hora, uma publicação a cada 1 minuto e meio. Ou seja, basta que um perfil robô em atividade é capaz de fazer esse quantitativo de publicações. 95% das publicações de um mesmo dia são acompanhadas de uma mesma hashtag. Aí está embutido um outro objetivo, que é tendo alvo nos trend topics, ou seja, estar figurando entre os assuntos mais comentados daquele dia. As contas automatizadas motivam até 20% dos debates nas redes sociais. Ou seja, às vezes nós estamos no grupo da escola, do condomínio, da família, da UNICE, debatendo coisas geradas por robô. 20% dos debates são fruto de contas automatizadas. Nas redes sociais, o consumo de conteúdo sem interação, é também um dado da FGV, favorece aos robôs. Ou seja, se nós temos o hábito, e isso não é para os portais de notícia. Os portais de notícia, a gente pode comumente entrar, ler a notícia e não necessariamente comentar. O hábito nas redes sociais de estar acessando determinados perfis ou de estar apenas consumindo notícias, ele favorece o robô. Justamente porque se a gente não interage, vai agregando seguidores, vai criando os amigos no Facebook, nós começamos a inserir pessoas e daqui a pouco estamos acompanhando conteúdo que não sabemos nem a origem. Os robôs, é importante que se diga, eles não necessariamente são negativos. Vocês podem ver, inclusive, aí na ilustração de uma conversa de WhatsApp, e quem já acessou o serviço de atendimento ao consumidor de algumas empresas, já se utilizam de robôs. Eles são negativos principalmente quando estão gerando conteúdo nas redes sociais. Estima-se que haja entre 9% a 15% de robôs no Twitter. Se a gente considerar que o Twitter é uma plataforma com cerca de 330 milhões de usuários, até 29 milhões, 30 milhões desses usuários podem ser robôs. Os ciborgues, que são os fantoches, são bots híbridos. Esses são de mais difícil detecção porque são operados parte por humano, parte por computador. Ou seja, o computador ele obedece a algumas respostas padrões e no meio da conversa
entra uma pessoa, entra um interlocutor de verdade. Mas, ainda assim, uma das formas de detecção é observar a pobreza do vocabulário, porque falta criatividade para você criar mensagens em série. Normalmente, esses controladores operam de 20, 30, 40, 50 ciborgues. Então, eles próprios, apesar de os robôs serem feitos para darem o retorno padrão, eles acabam criando os comentários padrões dele, porque se deparam com muitas conversas similares e muitas abordagens parecidas. Outro tipo de perfil são os robôs políticos. São perfis de militantes que autorizam que suas contas sejam conectadas com pages de políticos, campanhas ou partidos. E um sistema simples automatiza curtidas e compartilhamentos. Então, aí não é um robô nem um ciborgue. O militante, ele existe de verdade e ele acaba autorizando que um partido político, uma campanha, uma entidade, uma ONG, ou o próprio político automatize as suas curtidas e compartilhamentos. E se vale da quantidade de seguidores. O perfil fake clássico, eu dou pouco destaque aqui, porque ele é individual e com motivações aleatórias. Normalmente é o indivíduo que quer se esconder, ele tem um propósito muito específico, o que não quer dizer que não cause dano. Tanto a cadeia de fake profissional quanto a amadora, ela pode causar dano porque está diretamente ligada à persuasão. A gente tem inúmeras histórias aí de pessoas que fizeram postagens específicas, ou até em grupos fechados de família ou de trabalho, mas o grau de impacto dela era desmedido e acabou viralizando. E temos também a figura dos ativistas em série, que eles se valem da quantidade de seguidores que possuem para disseminar fakes sobre qualquer causa. É diferente daquele ativista legítimo, que está ali defendendo o meio ambiente, ou está defendendo o conservadorismo, ou está defendendo a educação, está defendendo qualquer tipo de ideologia. Existe aquele ativista que defende tudo e todos. Ele normalmente é remunerado para isso, e ele cria uma cadeia de seguidores. Ele usa mecanismo para ir agregando pessoas, e quando surge o serviço, ele começa a disseminar a defesa dele, normalmente utilizando de fake news. Toda essa atividade de robôs, de perfis, de batalhões que se montam nas redes sociais, ela tem um objetivo, que é criar um fenômeno chamado espiral do silêncio. Esse fenômeno foi estudado por uma alemã, Elisabeth Noel Neumann, que ele diz que uma opinião predominante começa a massacrar as opiniões minoritárias, a criar uma prevalência, de modo que se cria uma espiral de fato, assim como a gente está enxergando essa rampa, até que a opinião minoritária é empurrada para baixo, a ponto de silenciar, de não se manifestar. Então, por isso que essas tropas são muito intensas no ponto de vista de conteúdo, porque elas querem repercutir e criar um ambiente de batalha intensa, de guerrilha intensa pela informação, até que as opiniões divergentes silenciem. Colabora muito para isso alguns mecanismos que são criados do ponto de vista de trabalho, principalmente eleitoral. Nós tivemos um escândalo nos Estados Unidos da Cambridge Analytica, que ela recolhia perfis das pessoas e chegou a recolher informação de 87 milhões de usuários, para depois dividir essas pessoas do ponto de vista da psicologia. Eles utilizam um método que se chama The Big Five, que é a divisão das personalidades psicológicas em 5 grupos, de pessoas extrovertidas, de acordo com a socialização, aquelas pessoas mais sociáveis, realização, as pessoas mais irritáveis e aquelas mais abertas a novidades. Então, você, dividindo esses grupos, acaba também segmentando o conteúdo, direcionando, inclusive, fakes, para que essas pessoas consumam conteúdos de acordo com aquilo que elas percebem
como emocionalmente mais viáveis ou com maior simpatia, acaba tornando o trabalho de persuasão facilitado, porque você vai construir uma linguagem comunicativa já conhecendo o perfil de público que você vai atingir. Trouxe também aqui uns dados bem recentes, já são desse mês, de um levantamento da BBC, dos 7 tipos de pessoas, os 7 tipos de pessoas que inventam e disseminam fake news nesse período de pandemia, justamente relacionados ao coronavírus, e alguns são bem evidentes. Os conteúdos lúdicos e críticos são normalmente feitos por piadistas e humoristas. Esses não causam tanto dano. Os conteúdos negativos, eles normalmente são criados por golpistas, agentes políticos, autores de teorias conspiratórias, insiders, que eu vou trazer um slide também falando do perigo disso aí, que é alguém de determinado meio, parentes e celebridades. Então, é bom alertar os parentes também que eles são campeões de bilheteria na disseminação de fakes. O insider, ele tem um perigo que é o seguinte: a gente está falando de meio ambiente e daqui a pouco uma pseudo-autoridade no meio ambiente, alguém que está regulamentado para atuar no meio ambiente, ou se diz autoridade do meio ambiente, está postando conteúdo duvidoso. É o que acontece, por exemplo, com a médica. Do lado esquerdo, vocês têm uma postagem, o soro da imunidade, que contém alta dose de vitamina C, outras vitaminas e antioxidantes. O Conselho Federal de Medicina acabou abrindo processo ético, ela entrou em acordo com o Ministério Público e tirou o conteúdo do ar. E o doutor Bumbum, o doutor Denis Furtado, que também causou um dano enorme, inclusive com vítimas fatais. Então, essas pessoas de dentro do meio, quando fazem uso do conteúdo falso para se promover, para aumentar a lucratividade, elas têm um perigo particular. Os laços fortes também favorecem os compartilhamentos indiscriminados. Esse estudo da BBC, ele demonstrou que quando a gente tem um grau de amizade muito intenso, um grau de parentesco, de afetividade, isso favorece que a gente dissemine certas informações. Nós, digamos assim, negligenciamos a apuração melhor daquele conteúdo. Aqui estão alguns grupos de impactos também, de acordo com esse estudo. Que tipo de impacto traz cada tipo de informação? As propagandas, elas costumam ter um impacto neutro, justamente porque elas são assinadas, são identificadas com marcas, e elas têm um grau de transparência. Já tem, inclusive, nós temos uma cultura de consumo e de reconhecimento bastante eficaz. Os erros, que são bastante frequentes também na imprensa, as sátiras, que aqui se enquadram as piadas, os conteúdos patrocinados e os caça-cliques, eles têm um grau de impacto médio, um grau de impacto mediano. Os caça-cliques são aquelas propagandas que se disseminam nas redes sociais, ou então, às vezes, estão bem abaixo de sites de notícia, normalmente com conteúdos alarmistas, que a gente clica e é direcionado para algo que não tem nada a ver. Por exemplo, veja onde a celebridade tal está morando nesse momento, é de dar dó. Acredito que muita gente já se deparou com esse tipo de anúncio. Aquilo ali é apenas para gerar cliques e rendimentos para o dono da página. Ele quer simplesmente curtidas naquela propaganda, quer simplesmente check-ins naquilo ali. As notícias tendenciosas, elas já são de um grau de gravidade maior, o alerta já é vermelho. Então, é importante que a gente identifique o meio de comunicação que ele traz sempre algo tendencioso. E quando eu falo tendencioso, não é adotar um lado, porque o veículo ele pode adotar um lado e ser transparente, dizer abertamente que adota determinado perfil ou que defende determinada causa. É aquela notícia tendenciosa que está nas entrelinhas, que se passa por isento, mas no fundo está defendendo alguma causa e muitas vezes ilegítima.
No entanto, mais perigoso está nesse grupo de cima, da pseudociência, da desinformação, que nós já vimos, das fake news e das teorias da conspiração. O WhatsApp é uma ferramenta particularmente perigosa na disseminação de fakes, porque ela tem um descontrole na disseminação e é de difícil detecção da origem. Então, se a gente percebe alguma fake, o ideal é não compartilhar. E tem mais 2 recomendações aqui. No caso de identificação de uma fake num grupo, comunicar quem a postou, de preferência no privado. Você não desmentir no próprio grupo, para fazer de uma forma agradável. Se aquela pessoa que postou a fake, que você viu a importância de desmentir, depois que você conversou com ela no privado, ela não foi lá no grupo e desmentiu, aí o mais conveniente é você pegar a mesma mensagem e copiar e colar, porque a própria pessoa tende a não se sentir ofendida, ela vai imaginar apenas que houve um lapso de tempo. Fulano identificou uma fonte mais confiável, me inteirou da verdade e também ao grupo. Em redes sociais, o indicado é comunicar a própria mídia, o Facebook, o Instagram. As fake news na saúde, que é o que eu trabalho diretamente, diariamente, nos últimos 15 anos, pois passei 8 anos como assessor de comunicação do Conselho de Farmácia, os últimos 5 trabalhando no hospital universitário, elas têm um elemento de crueldade maior, porque se valem da vulnerabilidade das pessoas. A Veja trouxe, inclusive, matéria sobre isso anos atrás, com a capa As Fake News que Matam. E do lado direito eu trouxe para vocês aqui uma campanha do Palácio do Planalto de 2018, que é Fake News Matam, não seja cúmplice, entenda o mal que as notícias falsas causam à saúde. E eu destaquei aqui o cúmplice porque as fakes, elas contam com essa nossa luxuosa contribuição, que é a nossa cumplicidade, justamente pelo nosso desejo de validação, de ter razão, de afirmar a própria opinião. Então, quando às vezes a gente detecta um conteúdo que valida aquilo que a gente pensa, a gente prefere sair compartilhando para que os outros vejam que tem outras fontes validando aquilo ali, do que apurar, voltar atrás e admitir que cometemos um erro. E, como eu comentei anteriormente, as pessoas reais são a grande força das fakes. Então, essa cumplicidade é o que dá o combustível para essa disseminação. A Fiocruz, no início dessa pandemia, ela já percebeu que uma guerra nas redes sociais, envolvendo notícias falsas, prejudicou a adesão a diversas medidas de saúde e destacou, sobretudo, as de distanciamento social. Aí a gente viu um mar de outras mentiras e de outras distorções, desinformações no curso dessa Covid-19. Para cada óbito no hospital pela Covid-19, o Estado receberia R$ 16.450. Aí entenderam por que o número de mortes só vem crescendo? Isso aqui é flagrantemente uma notícia mentirosa, e é sempre bom validar apurando em algum veículo de comunicação de credibilidade. Na dúvida, você abre o veículo de comunicação de preferência. Eu trouxe aqui um apanhado de outras fakes que estão sendo propagadas nesse momento, de que as vacinas podem causar autismo, a epidemia de coronavírus está fora de controle, alimentos que curam o câncer, o celular causa câncer no cérebro, o desodorante causa câncer de mama. São diversas notícias embaladas como conteúdo informativo, mas sem fundamentação científica, que atingem o meio da saúde. Não há nenhuma evidência de que produtos enviados da China para o Brasil tragam um novo coronavírus. Também é uma fake bastante disseminada. Não há substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus. O chá imunológico contra o novo coronavírus, que inclusive ensejou um processo contra a médica que eu citei no slides atrás,
é uma fake news. Medicamentos eficazes contra o coronavírus também ainda não foram descobertos, e os médicos tailandeses não curam o coronavírus em 48 horas, é uma fake que deve ter chegado a muitos aí de vocês. Eu trouxe também duas que nós nos deparamos aqui no hospital universitário. Uma delas foi em 2015, quando, na verdade é o seguinte, desde 2015, quando eu entrei, acontece, normalmente no mês de agosto, dizer que o hospital universitário ele está doando latas de leite Nansoi. É frequentemente divulgado isso aí nos grupos de WhatsApp. Aí nós todos os anos colocamos no site oficial uma nota desmentindo isso, trabalhamos com a imprensa, e não se coloca o nome específico do Onofre Lopes, que é o hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu atuo, justamente para que essa fake ganhe muito mais propagação e acabe atingindo vários estados. Nós já tivemos relatos de problema em diversas unidades da rede. Em 2011, tivemos um boato mais grave, que ensejou, inclusive, uma entrevista coletiva de um grupo de especialistas, que são os neurologistas aqui do hospital ainda atuam por aqui, que foi de que o hospital teria 2 casos de mal da vaca louca, o que também não procedia. Aí eu entro em outro ponto, que é o seguinte: a transparência, ela cria cenários preventivos. Inclusive, hoje, nós acordamos com a notícia de uma ação da Polícia Federal contra fake news, atingindo, atrelada aí a um suposto gabinete do ódio. E nós vimos dias atrás que funcionários do hospital de campanha no Rio de Janeiro denunciaram a retirada de respiradores de um hospital para a inauguração de uma outra unidade. Então, esse tipo de ambiente de pouca transparência, ele gera dúvida quanto à credibilidade da autoridade, da instituição, e, por consequência, favorece o cenário de fakes, porque no que é que esses funcionários e os pacientes vão confiar depois de uma notícia desse tipo? Ora, se até a inauguração era supostamente uma farsa, como é que eu vou dar credibilidade a esse tipo de serviço depois? A transparência, então, é bastante importante, tanto internamente quanto externamente, para a prevenção de fake news. A gente está caminhando agora para o final da aula, e eu já trago um cenário muito mais grave que nós passamos a conviver nos últimos 2 anos e que tende, no futuro, a trazer complicadores para a identificação das fakes, que é a deepfake, a sofisticação da mentira, a inteligência artificial utilizada em prol da farsa. Aí eu trouxe o vídeo 2, eu peço por gentileza a Maria Luísa para rodá-lo. Maria Luísa. Thank you. Stay warm, bitches. Esse último vídeo Card right here. Each card has a movie title on it. As soon as you look at the card, you have 5 seconds to describe the plot of the movie the best you can.
try to make me guess which movie it is. You can't use any words in the title. You can't say any of the actors. Professor, eu acho que nós ficamos sem áudio de novo. Isso. Mas esse último áudio ele nem é tão importante, mas se você conseguir passar, porque ele é em inglês, é muito mais para mostrar a dinâmica de como é o fake. We're entering an era. Eu acho que a Mas questão é que eu tenho rodar. que continuar. Vou tentar rodar, porque vai dar certo agora. Pronto, vamos lá. Which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Até só para dar um exemplo. Vamos lá. Eu vi que Maria Berenice já postou aqui. Vou chamar minha filha para a tradução. Na verdade, o áudio ele não é o importante do vídeo. É só para mostrar como é a dinâmica da deepfake. Na verdade, Obama não, em momento nenhum, estava falando nesse vídeo. Era apenas um avatar e esse humorista estava se utilizando da inteligência artificial para todo o gestual que ele fazia e tudo aquilo que ele falava era reproduzido com a imagem de Obama. Então, para que vocês tenham ideia do grau de complexidade que a fake vai atingir e de como vai impactar nossa sociedade nos próximos anos e na verdade, já iniciou. Eu trouxe aqui para vocês uma notícia justamente das últimas eleições em que foi feita uma perícia, vocês devem lembrar disso no noticiário, em cima de um suposto vídeo íntimo atribuído a João Dória. Então, foi soltado nas vésperas das eleições para tentar prejudicar a imagem de um dos candidatos. Depois foi feito perícia e constatado que nesse vídeo íntimo não era o Dória que estava e foi utilizado justamente essa técnica de deepfake. Todas essas fotos que estão aí na imagem para vocês são pessoas inexistentes. Nenhuma dessas pessoas, por incrível que pareça, existem. É uma composição feita com olhos, bocas, nariz, biotipos de todos os tipos de nacionalidade, mas nenhuma das pessoas constituídas nessa imagem são verdadeiras. Nós estamos acompanhando também na imprensa um escândalo bem atual, que é do Jornal da Cidade Online, de que foram identificados 2 colunistas que não existem, o Otto Dantas e a Amanda Costa, e justamente através de processos judiciais. Eles foram acionados e na hora das audiências simplesmente não apareciam, não tem contato, e o próprio Jornal da Cidade alega que não tem contato com os dois. O jornalismo, alguns veículos de investigação, o Estadão, Folha, foram investigar e viram que esses 2 colunistas não existem. Inclusive, a Amanda Costa é a distorção da imagem de uma influencer, se eu não me engano. Na dúvida, pessoal, principalmente relacionada à saúde, o Ministério da Saúde criou um canal, o saude.gov.br/fake news, e também dispõe de um WhatsApp, que o DDD já é aí de Brasília, o 61
é o 99289-4640. É sempre bom verificar antes de a gente compartilhar qualquer coisa. Outra dica que eu venho trazer para vocês, que eu vi que ao longo dos comentários teve quem postou que a fake leva a depressão, e realmente leva a impactos emocionais, a frustrações, a depreciação das pessoas, da imagem. Então, sempre coloque na balança a paz. Acredito que todos conheçam o símbolo do lado esquerdo, que seja o de compartilhamento, no meio a defesa das nossas causas, e todos nós temos as nossas, então está no meio justamente para que as defendamos com equilíbrio, mas sempre coloque na balança a paz. Existe até uma frase que diz que se custa a minha paz, então custa muito caro. Sempre coloque nessa balança o que vale a pena compartilhar, em qual debate vale a pena entrar. Já finalizando, eu trago aqui, como assunto é fake e liberdade de expressão, comunicação, manifestação, essa frase famosa: desaprovo o que dizeis, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Acredito também que todos conheçam a frase de Voltaire, mas o que provavelmente desconhecem é que é uma fake que seja dele. A frase é associada a ele, mas na verdade é da biógrafa Evelyn Beatrice Hall, que tentou condensar as ideias de Voltaire numa só frase, e é a genuína autora dessa frase. E eu encerro com uma fake positiva, que vocês devem estar estranhando, mas o vídeo vai mostrar que também existem fakes positivas. Eu pedi para que Maria Luísa rode o nosso encerramento. Vamos lá. Para aliviar o sofrimento da pequena Sálua, de apenas 3 anos, que vive na província de Idlib, uma das mais atingidas pelos bombardeios na Síria, o pai, Abdullah Mohammed, disse à filha que os disparos sob fogos de artifício. Mohammed divulgou um vídeo em que Sálua, ao escutar um bombardeio, ao invés de chorar, olha para o pai e os dois começam a dar risadas. Ele conta a história para a filha, para que ela não cresça com medo da guerra. Mohammed diz que Sálua viveu seu primeiro bombardeio no dia em que nasceu. Só em 2020, 28 crianças já morreram no conflito. O vídeo mostra que até as coisas podem ser positivas. Esse vídeo magnífico, emocionante, da agência ESMA, uma agência espanhola, mas que repercutiu no telejornais do mundo inteiro. O pai que contou a filha que os bombardeios, na verdade, seriam tão famosos quanto falta de assistência. E ele, nisso, conseguiu conduzir a filha para passar os momentos de guerra ali protegidos, e sempre a criança se afetasse emocionalmente. Depois, inclusive, saiu do noticiário que eles foram retirados do ambiente de guerra por organizações não governamentais. Magnífico esse vídeo, que sirva de inspiração para a gente, e diz muito daquilo que a gente, de como a gente quer se apresentar e do que queremos transmitir. Toda vez que a gente compartilha qualquer notícia, aquilo ali está agregando de alguma maneira a nossa reputação. Eu trouxe também esse slide também, tanto profissionais de saúde quanto pacientes podem acessar. É um projeto que está em curso aqui no hospital, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Conselho Federal de Farmácia. É um plantão de tiradores para testagem para a Covid-19. O plantão para a testagem é para o profissional de saúde. Então, ele tem um chat de 24 horas com especialistas que são professores da Faculdade de Farmácia. Acessando chatcovid.ccs.frm.br. Na dúvida sobre qualquer parte do processo do teste para Covid, um profissional de saúde que está na UFA, que está no hospital de referência, que está na ponta, pode entrar e tirar dúvida. O paciente que for na farmácia fazer esse
Oi, pessoal. Aparentemente a gente teve um erro, né, com o som do professor. Eu estou tentando falar com ele. Professor, seu microfone foi ficando cortado. Melhorou agora? Melhorou agora. Foi desde essa parte desse último slide aí. Certo. Eu estava explicando que é um plantão de tirar dúvidas para a testagem do Covid-19, acessível aos profissionais de saúde que estão nas farmácias, nas UPAs e nos hospitais de referência. Então, pode acessar o chatcovid.ccs.frn.br. É uma iniciativa dos hospitais universitários, da EBSE, da Faculdade de Farmácia da UFRN. Pode ser acessado do Brasil todo, com apoio do Conselho Federal de Farmácia, e o paciente também pode entrar nesse endereço, pois se tiver com dúvida em relação a algum sintoma, não vai utilizar o chat, mas lá vai ter os contatos do teleatendimento. Agradeço muito, novamente, a professora Margot, a Maria Luísa, a Thaís, a todos que deram o apoio, e a vocês que estão aí assistindo. Espero ter contribuído para o conhecimento, reflexão e para desmistificar e também fazer com que vocês tenham capacidade de prevenção em relação às fakes. Estou disponível para dúvidas. Muito obrigada, professor. Eu já vou falando aqui algumas dúvidas que foram surgindo ao longo da live, mas fica aqui para o pessoal, para vocês enviarem por agora. A gente ainda tem um tempinho para vocês irem enviando. Eu já separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dúvidas, então a gente vai ter aí mais umas 4, pelo menos, que a gente pode estar respondendo, porque depois a gente também, né, acaba extrapolando o nosso tempo, tirando todo o tempo do nosso professor, né? A Maria Amélia e a Aurora, elas têm uma dúvida, e a Dirce, ela pergunta sobre como é que você denuncia fake news de cunho racial, ou de preconceito racial, ou esse tipo de coisa. Eu acredito que seja um tipo de denúncia diferente, né? Cortou um pouco. Como faz denúncia pela rede social? Não, de fake news de cunho racial. Não, mas eu não entendi o início da pergunta. O áudio está cortando aqui. Vou tentar de novo, ver se vocês conseguem. Tá funcionando agora? Tá. A Dirce, ela pergunta como é que faz uma denúncia de uma fake news que tem esse cunho racial. E a Aurora, ela faz uma pergunta semelhante de como é feita, como eles podem denunciar fake news. Certo. Esse tipo de denúncia normalmente é feito no Ministério Público. Alguns estados têm delegacias civis especializadas em crimes virtuais. Então, você pode procurar também a delegacia especializada. E no caso da fake ou do conteúdo ser ofensivo e você se sinta ofendido também, pode entrar com uma ação civil, seja com advogado próprio ou procurando a defensoria. A Maria Amélia também, ela perguntou como é que ela faz para identificar fake news, né? Ela comenta que cada vez fica mais difícil identificar as fake news. E aí, assim, né, eu acredito que sejam algumas dicas de como você identifica, diferencia, né, uma fake news de uma notícia real. Isso, Maria Amélia. Ao longo da aula, inclusive, nós vimos que várias recomendações de entidades de jornalismo, de bibliotecas do mundo inteiro, recomendando como identificar esse tipo de conteúdo, que ele realmente está ficando cada vez mais complexo, porque os criadores eles vão apurando a informação e dando elementos de verdade para disfarçar a notícia falsa. Então, o que resta para a gente mesmo é se desdobrar, dar um pouco mais de tempo para apuração, além da leitura, ir atrás de fontes, ir atrás do contraditório de outros veículos e de autoridades.
Opa, agora em relação a... Eu vou pegando aqui. Pessoal, você tem alguma dúvida agora no fim que vocês queiram acrescentar para o professor? A Maria de Lourdes, né, ela faz um comentário em relação ao último vídeo que você passou, né? Eu vou até colocar ele aqui, que você possa acompanhar também. Professor, ele fala: verdade, professor, a vida é bela e precisamos sermos nós mesmos, partilhando o que temos de melhor e levar alegrias nesse tempo de pandemia aos nossos amigos e familiares. Eu acredito que comentando em relação ao seu vídeo da fake news positiva, né, no caso. Isso, exatamente. Quando a gente tem propósito, tudo tudo tem um lado positivo, né? Vai depender muito das nossas intenções. Então, é sempre bom a gente fazer um exercício de reflexão. Não, eu particularmente, não gosto muito de taxar as pessoas por lados ou entre certo e errado. Todos nós erramos e acertamos todos os dias. Então, sempre antes de compartilhar alguma coisa, vale a pena o exercício reflexivo. Se vale a pena e o que aquilo ali vai agregar. Porque se for meramente negativo, for criar apenas alarmismo, sabendo que ainda, além de tudo, vai impactar na nossa imagem perante as outras pessoas, talvez seja mais conveniente evitar. Aqui, a Terezinha, ela pergunta o seguinte: professor, quais setores da sociedade mais utilizam robôs para veicular informações? Disparado é o meio político. Realmente, os agentes políticos, eles vivem uma atmosfera à parte da gente. É uma dinâmica diferente. Então, entre aqueles agentes pesquisados pela BBC, que eu exibi ao longo da aula, os políticos, eles só ficam atrás dos golpistas. Só que, normalmente, o golpe, ele não está travestido, ele não está embalado como notícia, ele não é uma fake news. O golpista, ele tem uma abordagem enganosa, mas em cima de alguma mecânica de informação que não é notícia. As fake news, elas correspondem, sobretudo, a interesses políticos. Essa aqui, a Maria de Lourdes, novamente, ela pergunta, essa pergunta foi feita na hora que você estava falando sobre o deepfake. E ela pergunta se qualquer imagem, qualquer tipo de imagem pode ser utilizada. Sim. A deepfake, uma das grandes preocupações é que basta uma imagem fonte. Com apenas uma imagem fonte, quem tiver curiosidade vai achar facilmente no YouTube, coloca o vídeo Famosos Evidências. Deixa eu ver se a pesquisa é essa mesmo. Que tem um autor, tem um humorista, um influencer brasileiro que ele já faz isso. O nome da animação, o jeito mais fácil de achar é Evidências Deepfake. Eu não sei se você... Deixa eu clicar aqui que eu exibo para vocês. Não sei se vai sair com o som. Justamente para exemplificar isso aí. Eu consigo, Maria Luísa, rodar por aqui um vídeo? Consegue, é só colocar no seu compartilhamento de tela. No share screen. Vamos ver. Vocês já enxergam por aí? Conseguiram ver aí? Acredito que sim, eu vi daqui. Pronto, aí, esse vídeo exemplifica bem. Agora deixa eu ver como é que eu saio. Deixa eu tirar. Então, Aí. ele exemplifica bem porque uma das imagens é a Mona Lisa. Então, a Mona Lisa é um quadro estático. Algo que dependeria de
enormes efeitos especiais do cinema, feito antigamente em grandes produtoras, para dar movimentação a uma imagem apenas, hoje em dia é feito com grande facilidade. Então, com apenas uma imagem, você faz essa fake. Professor, a Aurora Carvalho pergunta o que pode acontecer se a pessoa espalhar uma fake notícia por ser ingênuo. Existem os crimes. Normalmente, quem responde é quem criou. É o que está mais evidente do ponto de vista civil e penal no Brasil. Mas é sempre conveniente a gente não compartilhar na dúvida, porque se a gente, porventura, ofender a dignidade de alguém ou ensejar em difamação, isso aí também é cabível de processo. A Aurora também pergunta, né, Aurora Carvalho, ela pergunta se existe uma forma de assinar conteúdos para gerar autenticidade. Uma forma de assinar conteúdos? Para gerar autenticidade. Sim. Na verdade, o que eu estou entendendo, Aurora, é se você está perguntando sobre falsas atribuições. Por exemplo, nós temos um elenco de personalidades que assinam falsamente conteúdos. Na verdade, os fakes, na ânsia de divulgar e vendo que aquilo ali vai gerar maior repercussão, assinam como Drauzio Varela, Arnaldo Jabor. Então, associam a personalidades para tentar gerar veracidade, dar credibilidade a esse conteúdo. Por isso que é sempre conveniente que a gente visite a mídia oficial dessa personalidade. Agora, se for do ponto de vista pessoal, essa questão de assinar, o mais seguro é assinar newsletter de veículos com credibilidade, que elas vão remeter para a gente aquelas notícias que a gente quer consumir. Professor, essa outra pergunta da Aurora, né, que eu vou colocar aqui, ela veio quando você estava falando sobre a questão dos robôs. Ela pergunta se cada robô opera, como é que é essa divisão do IP, né? Ela fala que cada robô opera em um mesmo IP. É isso mesmo? Cada robô, todos os robôs são no mesmo IP ou são IPs diferentes para cada robô? Como é que é isso? Não, normalmente são IPs diferentes e são de difícil rastreio. Então, é bastante difícil rastrear. Ainda que se utilize de uma mesma máquina, mas normalmente esse serviço ele é diluído, você tem uma equipe trabalhando nisso, o funcionamento, de fato, em uma dessas ações que está em andamento sobre a fake news, liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, ele fala que a operacionalização de robôs, ela remete a um esquema de uma quadrilha. E talvez a analogia seja essa mesmo. Você tem uma cadeia de pessoas utilizando vários IPs e o mais preocupante que de difícil detecção. Embora, deixa eu acrescentar um dado aqui, exista hoje em dia uma indústria de automação, que essa é diferente dessa indústria de robôs para disseminar fake news. Por exemplo, existem serviços para automatizar ferramentas do Instagram, do Facebook. Aquela pessoa que quer ganhar seguidores, a gente muitas vezes faz de forma individual. Eu começo a seguir muita gente na minha conta para que a pessoa retorne me seguindo. E assim eu ganho vários seguidores. É uma maneira de eu divulgar o meu trabalho, por exemplo, a minha conta, ou se eu estou querendo gerar um perfil profissional. Então, você pode contratar pacotes, mas aí essas empresas, elas prestam serviços legítimos. Não é toda automação também que é negativa. No mais, professora, a gente já está aqui, né, estourando um pouquinho o nosso horário. Eu queria muito te agradecer pela sua presença aqui. Queria falar com os alunos para que vocês continuem deixando dúvidas, que a gente pode tentar responder elas posteriormente.
Nós temos uma equipe que está bem atenta a essa questão das fake news, inclusive os nossos grupos do WhatsApp, para que a gente não esteja repassando isso aos nossos grupos da UNC. Fiquem, né, seguros, vamos nos manter seguros, ficar atentos a essa questão das fake news. E, professor, fico com você para encerrar a aula. Agradeço mais uma vez o convite, espero que a aula tenha sido a contento e parabéns pela iniciativa. É um projeto bastante valoroso. A UNICE, já conheci a professora Margot pessoalmente, realmente é uma pessoa fantástica, visionária e que deve tomar conta. Certamente, inclusive, acompanhei algumas das lives anteriores antes de fazer essa e vi que vocês dão um tratamento todo especial ao público de vocês.